Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio especialíssimo do nosso podcast Mobilize, Gestalteando a Psicologia do Esporte. Eu sou a Adriana Amaral. Eu, Marta Magalhães. E esse episódio em novembro é especial porque a gente está fazendo uma alusão ao Novembro Azul, assim como fizemos ao Outubro Rosa, né? E o Novembro Azul é mais uma data muito importante aí para a saúde. A Marta vai falar um pouquinho sobre o que é essa campanha. Então, na verdade, o Novembro Azul, ele surge numa brincadeira com dois amigos no bar, onde não era época de bigode, e eles brincam que eles vão deixar bigode. E o propósito dessa brincadeira era trazer para o mundo essa questão da saúde do homem, né? Isso foi em 2003 na Itália, na Austrália, me desculpem, foi na Austrália, 2003, onde a prevenção do câncer de próstata e o diagnóstico preventivo da saúde do homem, uma vez que eles viam que os homens não se cuidavam tanto quanto as mulheres. Então, por isso que surge o Novembro Azul. Isso. E claro que a gente não vai falar disso sozinha, né, Marta? Temos dois Com convidados certeza, aqui. não. Dois convidados muito especiais, já agradeço aqui vocês terem aceitado o convite, a presença de vocês. Nós estamos, então, com o Igor Júnior Benevenuto de Oliveira, ele tem 41 anos, é enfermeiro e árbitro da FIFA, árbitro VAR. Ele é nascido e residente em Belo Horizonte, se formou em 1998 como árbitro de futebol pela Federação Mineira de Futebol. Em 2012 foi promovido ao quadro de arbitragem da CBF. De 2015 a 2018 foi aspirante à FIFA. E em 2021 foi promovido ao quadro de arbitragem da FIFA como VAR. Ele também se formou em 2012 como enfermeiro. Em 2020 trabalhou na linha de frente da Covid, né, da pandemia que nós enfrentamos aí. Foi assessor parlamentar do vereador Juliano Lopes, de 2012 a 2019. Está solteiro, faz parte aí do currículo. E ele foi o primeiro árbitro FIFA a assumir sua orientação sexual como homossexual em 2022, o primeiro árbitro no mundo a assumir a sua orientação sexual. E o segundo convidado é o segundo sargento Felício Carriço Dalcol, de 38 anos de idade, sendo 20 desses 38 anos como militar da Marinha do Brasil. Ele é atleta do Programa de Atletas de Alto Rendimento da Marinha há 14 anos, bicampeão mundial de pentatlo naval, medalha de ouro por equipe nos 6º Jogos Mundiais Militares na Coreia em 2015, no Campeonato Mundial no Rio em 2022, além de outras 5 medalhas de ouro, 4 de prata e 2 de bronze em diversos campeonatos internacionais. Se você estiver assistindo isso aqui em novembro de 2022, esse bicampeonato mundial acabou de ser conquistado em outubro de 2022, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele tem também diversas medalhas e recordes regionais em outros esportes também, tá? Não só no pentatlo naval, que é só abrir um parênteses, é um esporte específico da Marinha, né? São 5 modalidades onde eles fazem alusão, né, a vários exercícios, vários movimentos que os trabalhos que o pessoal da Marinha faz. Então, também tem diversas medalhas aí no pentatlo militar, natação de salvamento e maratona aquática. E depois desses vastos currículos, mais uma vez, sejam bem-vindos, e a gente queria começar ouvindo como é que esse tema aí do Novembro Azul, da saúde do homem, da prevenção ao câncer de próstata, né, mas a campanha é muito mais do que isso, como isso afeta vocês, como isso chega para vocês? Vou dar prioridade para o Felício aí, que ele é o grande campeão aí mundial. Parabéns pelas suas medalhas, pelas suas conquistas, mostra que são um homem muito capacitado e forte e determinado, né? Mas, rapidamente falando, sobre o Novembro Azul é uma data muito importante, muito especial para todos os homens, porque, principalmente, o homem, ele é desde criança, ele é colocado como tem que ser uma pessoa forte, que não pode ter nenhum tipo de problema, que tem que suportar tudo, não pode chorar, não pode sentir emoção. Então, uma data especial para tratar da saúde do homem, que não é só a questão da próstata. A saúde do homem, ele é um ser completo, é saúde mental, emocional,
saúde, questão social, comportamental, a questão do corpo dele mesmo e de todas as coisas, todos os ambientes que ele vive. A gente tem que tratar o homem de uma maneira generalizada, não de uma maneira específica, e eu acho que esse Novembro Azul chama essa atenção para esse ser humano especial que precisa desse cuidado amplo e que muitas vezes é negligenciado, é colocado de lado por uma criação da sociedade, um comportamento da sociedade que coloca ele como um ser inacessível, um ser forte que não pode sentir, não pode ser vulnerável, né? Então, acho que é importantíssimo a gente tratar de todos esses assuntos nessa data e que essa data possa ser prolongada durante todo o ano, né? Para que o homem possa ter cuidado dele em todos os aspectos. A gente vê, principalmente nós que somos, ele principalmente, o Felício, que é um super atleta. Eu tenho uma vida de atleta também, como árbitro, que tenho que treinar, me capacitar. Se eu não tiver com a minha saúde em dia, se eu não estiver cuidando do meu corpo, que é meu instrumento de trabalho, eu não vou conseguir ter um desempenho adequado na função que eu exerço, né? Se eu não tiver uma saúde mental adequada, eu não vou conseguir ter um resultado adequado e necessário para o trabalho que eu exerço, para a atividade que eu exerço. E é dessa forma em todos os âmbitos, dentro de cada contexto, de cada um que vive hoje na sociedade. É importante, né, destacar do que você falou, esse cuidado, né? Desculpa, antes de tudo, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, de estar compartilhando isso com vocês, mas onde eu trabalho, né, lá na Marinha, que é um lugar bem estereotipado, assim, das pessoas, né, que tem que ser fortes, mas pela própria instituição em si, mas eu vejo todos os dias exemplos de pessoas que realmente não se cuidam, né, elas têm que, é bonito ser forte, esse estereótipo mesmo, né, que o homem ele tem que ser, né, resistente, todas as dificuldades, ele tem que ser o melhor. Então, o lugar que eu tô é assim. Então, quando a gente fala sobre o Novembro Azul e lembra disso, né, lembra que o homem precisa se cuidar não só, né, como o Benevenuto disse, né, não só sobre a próstata, mas se cuidar como geral, né? Eu acho que lembra isso, né? Traz isso aí à tona para a gente repensar os nossos valores, né? Um pouquinho assim, eu sou mais informal assim, né? Fazer uma brincadeira aqui, a gente tem muito isso lá no quartel, de as pessoas treinarem, principalmente na minha equipe, e tem uma resistência grande em tudo, né? Cuidado com a psicologia. A gente foi ter isso por acaso, né? Quando a gente começou a ter o cuidado com a psicologia, a gente conseguiu alcançar os resultados melhores, conseguiu o primeiro campeonato mundial. Quando a gente começou a prestar atenção em pequenos detalhes, da saúde, não só mental, mas a saúde integral, né? A qualidade de vida do atleta, né? O que ele tem além de treinar, né? Então, acho que é irrelevante se eu falar assim, nossa, é importante a saúde do homem. Mas o óbvio precisa ser dito, os homens não se cuidam, né? Em todos os lugares, mesmo no centro de alto rendimento da Marinha, não se cuidam, é normal. E pior, é até bonito o homem não se cuidar e conseguir as coisas, conseguir alcançar resultados sem precisar dessa frescura, né? Desse mimimi. Pronto, eu não ia usar essa palavra, mas você usou, é exatamente isso, essa frescura. É isso, eu acho que isso tem que ser mudado, né? Isso tem que ser tirado desse estereótipo. Não, você precisa se cuidar e quando a gente está em alto rendimento, não é só no esporte, né? O alto rendimento do esporte, ele é para a vida, né? Você precisa estar bem em todas as áreas da sua vida para você se dedicar bem ao alto rendimento, né? Então, você vai correr bem, você tem que se preocupar com a alimentação, como é que está em casa, como é que está a sua vida. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande no pentatlo naval e eu lembro da minha psicóloga falando comigo, com certas coisas em casa, aquela lâmpada que está queimada,
Meu Deus, o que tem a ver uma lâmpada queimada com o alto desempenho no esporte? Mas sim, você vai consertando as coisas da sua vida de modo que você consegue entregar o seu melhor para o rendimento que você está buscando. Aquilo foi sensacional. Até hoje eu mantenho as minhas lâmpadas todas, nenhuma queimada em época de competição. A conclusão das lâmpadas foi sua, mas tudo bem. Mas é de não deixar, a gente fala da Gestalt, é de não deixar a Gestalt aberta, né? Poder fechar para poder focar o seu ciclo do contato aí para o rendimento mesmo. E não é à toa que a gente chamou vocês dois, pegando aí o que você estava falando, Carriço, porque é justamente um meio do futebol que é extremamente machista, né, masculino, e do militar também, né, que tem esses estereótipos do que é ser homem na nossa sociedade hoje, né, Marta? Então, eu ouvindo os dois, fiquei aqui pensando, né, no quanto o homem, desde quando nasce, ele tem que ser um personagem, e quando ele vai para o mundo atleta e para o mundo militar, ele tem que ser uma persona ainda mais que não mostre vulnerabilidade, que não se mostra fraco, que né, ele não tem direito a chorar, a sentir e etc. Porque isso vai lá na margem do ser fraco. Então, o Igor, eu acho que bem lembra disso. Quando eu entrei na CBF, nós tínhamos muito essa condição, todos eram extremamente educados, mas nem chegava perto do psicólogo, porque chegar perto da psicóloga era mostrar-se fraco, e eles precisavam ser fortes, bem decididos e tal. Somente com o tempo e com o vínculo que nós fomos formando, é que eles foram compreendendo o quanto era importante eles se aproximarem e trabalharem nos pequenos detalhes, né, Felício? Como uma troca de lâmpada, como um comer com consciência, como um fazer um treinamento mais consciente, como buscar os tratamentos de saúde que pudesse ir para além do esporte, né? Então, eu gostaria que vocês também falassem um pouco dessa persona, porque a gente vai colocando uma armadura, vocês dois já passaram dos 30, e agora a armadura já está um pouco mais consistente, e quando a gente precisa retirar, ela é mais difícil. Então, imagina isso com 40, com 50, com 60, 70. Então, é mais difícil para esses homens. E ir ao médico com frequência e tomar esse cuidado com as ações do corpo, às vezes beira como mimimi, né? Queria ouvi-los um pouquinho. A senhora falou muito bem aí essa questão dessa armadura que a gente vai criar. Eu vivi minha vida praticamente toda com vários personagens, várias situações. A senhora acompanhou muito minha vida de perto, por causa da CBF, tem muitos anos que a gente está junto, e a gente cria essa casca mesmo, né? Imagina você, um homem da década de 70, 80, 90, a década de 60, né? Tem várias idades aí. O homem tem que ir ao médico, tem que ter um toque na sua região, né, na região anal, porque o exame de próstata é ali. Isso vai criar uma vulnerabilidade, mostrar para ele que, assim, no lugar mais íntimo que vai tocar da vida dele, de um homem, assim, né, que eles acham que não pode ser tocado. Então, isso cria um transtorno emocional muito grande nessas pessoas, né. Eu que trabalhei na UPA lá, um bom tempo lá, a gente chegava a homens assim, tem homem que prefere sofrer em cima de uma cama, sentindo, né, o câncer da próstata, a coisa ali, a disfunção erétil, tudo que acarreta, né, mas não deixa ser tocado, porque vai deixar de ser homem. Né? Isso é muito triste, é terrível essa situação, né? Mas desconstruir toda essa crença que foi criada, desconstruir, tirar toda essa armadura que foi botada na vida dele durante todos esses anos, é mais complexo ainda. Porque o homem, no momento que ele procura, por exemplo, a gente que trabalha no esporte, a gente foi procurar psicólogo, essas
né, com a doutora Marta, por que teve grande problema lá com os homens em geral? Porque ali vai colocar as dificuldades, falar dos medos, falar das angústias, falar das vulnerabilidades, né, o tanto que ele é fraco, o tanto que ele pode ser sensível, e o homem não é feito, né, foi criado para não demonstrar essas vulnerabilidades dele. Então, orientava muito, né, tem muitas doenças, além da questão da próstata, que são silenciosas. Eu estou com um amigo agora, ele é um homem, se pegar ele assim, ele tem quase 2 metros de altura, super forte, super másculo, assim, e está com hipertensão, não procura um médico, não quer tratar, porque no serviço está tendo problema, mas não consegue falar, porque se falar ele vai ser frágil, vai ser vulnerável. A armadura que ele criou de um homem super forte, tanto muscularmente como de comportamental dele, perante a sociedade, perante o serviço dele, está trazendo vários transtornos para ele. Não toma remédio antihipertensivo, e o que isso pode acarretar para ele? Ele pode ter um AVC, pode ter um ataque cardíaco, pode ficar em cima de uma cama vegetando o resto da vida dele, não está conseguindo ter uma entrega no trabalho, na vida social dele adequada. Mas por quê? Não pode mostrar a vulnerabilidade desse homem, né? Então, uma falsa ideia de vulnerabilidade que acaba deixando eles em vulnerabilidade. Mais vulnerável ainda. Se você for olhar estatisticamente, né, questão de acidente de carro, a questão de homicídio, né, 83% é homem que morre. Por quê? Sim. Tem que demonstrar força, não pode levar desaforo para casa, né? O homem, por exemplo, a mulher vive 7% a mais do que o homem em geral. Mas por quê? A mulher, desde cedo, foi introduzida que ela tem que cuidar da saúde dela, que ela vai no ginecologista, quando tem a primeira menstruação, já procura um médico, e o homem não. O homem entra na puberdade, o homem começa a ter as ereções dele, começa a sentir as emoções dele, e nunca teve uma conversa com o pai, nunca teve uma conversa com um médico, um orientador sexual, para que ele possa ter uma vida mais saudável. Vai levando as coisas aos trancos e barrancos, né? E só vai ao médico quando o sinal de alerta está na emergência, quando ali não tem mais o que fazer, às vezes, quando está super grave uma situação, ou porque foi hospitalizado sem a vontade dele, ou porque já não está aguentando, tem que ser levado de qualquer forma, né? Então, a gente tem que se conscientizar, tem que levar para todas as pessoas que cuidar da sua saúde, cuidar da sua saúde física e mental, é cuidar de você, é amar a si próprio. E a gente tem essa necessidade, né? E quebrar essa barreira, essa coisa de que psicólogo, o pessoal pensa que psicólogo é só para doido, psiquiatra é só para doido, e não é, gente. A sociedade hoje em dia estaria muito melhor, estaria muito mais, né, menos intolerante, como se vive hoje, se tivesse esse comportamento de procurar um tratamento adequado, uma pessoa adequada para cuidar da sua saúde, né? E as pessoas não querem. O homem é muito difícil, é muito complicado, a resistência é muito grande, e a gente tem, claro que hoje em dia isso já mudou bastante por causa da conscientização, por causa da capacitação, por causa desses workshops que vai se tendo, pela mídia mesmo, né, que vai demonstrando, as pessoas vão conversando, demonstrando que antigamente não tinha tanto acesso a esse tipo de conhecimento, e é importantíssimo a gente divulgar, passar para frente, orientar as pessoas, e principalmente no meio onde tem muito homem, como futebol, né, que é a área da militar, né, os homens ali, não pode, não quer, e quando um homem faz um check-up, vai no médico, que chega aos 40 anos de idade, aos 50, que tem que fazer o exame de toque, né, ele vira piada no meio de todo mundo, né, vai lá, foi no médico, e aí, gostou, apaixonou pelo médico, qual foi o tamanho do dedo do médico, não sei o quê, vira aquelas piadas, vira chacota, e isso mexe muito com o íntimo do homem, né, e isso tem que ser mudado. E você falou uma palavra que eu acho que é fundamental no estudo, que é o cuidado, porque a menina aprende desde pequenininha, né? A mulher aprende a viver para cuidar dos outros, e com isso acaba cuidando de si própria também, como você disse, vai mais ao médico, mas a mulher tem a função, socialmente falando, estereotipadamente falando, do cuidado, né? E o homem não. E o Carriço é uma pessoa que eu acho que tem muito isso, né? Você cuida não só da equipe, mas cuida, por exemplo, com a doação de sangue, cuida de várias formas das outras pessoas. Acho que você tem muito essa característica. O que te fez ser tão diferente? Desenvolver esse cuidado?
eu tenho essa característica, mas agora, né? Mas eu vou, né? Eu até confesso aqui para vocês aqui que, pô, aos meus 18, 20 e poucos anos, eu era exatamente essa pessoa que é o alvo da nossa conversa hoje. Eu realmente falava, eu nunca vou fazer exame de próstata na minha vida, você tá maluco, não. O que o Benevenuto falou agora era 100% eu, não, a minha dignidade vai no lixo, acabou, você tá maluco, prefiro morrer, você falou muito bem, prefiro morrer na cama com câncer do que alguém encostar ali, cara, isso para mim não existe. Óbvio, né, eu era uma mulher, né, colocar aí as idades a gente já revelou, né? Então, uns 20 anos atrás, né? A gente, né, tem outra cabeça e eu acho que é uma construção, foi uma construção, né? Eu brinco com a Adriana que eu sou uma construção. Eu me sentia fraco, eu realmente fui procurar a psicóloga a primeira vez porque eu de fato me sentia fraco e admitir isso para mim foi a pior coisa na época. Eu realmente cheguei no fundo do poço, eu não procurei porque eu estava, poxa, vem cá, deixa eu ver o que dá para melhorar aqui. Não, eu cheguei no fundo do poço, eu não cuidava das pessoas, não cuidava de mim. Tem até uma história que eu acho que é legal compartilhar aqui com vocês. Quando eu tinha uns 7 anos de idade, meu pai é, assim, o estereótipo mesmo, zero de conversa, zero de... Nossa, falar sobre sexo, então, com meu pai era algo... Até hoje, acho que é inimaginável. Enfim, ele tinha um amigo, né, que tinha um filho, acho que eu tinha Não, acho que o menino tinha uns 7, eu tinha uns 10. Eu era maior do que ele, já fazia natação. E eu lembro de eu olhar para o menino e falar, pô, o menino é muito pequeno, ele não faz nada. E, por acaso, a gente foi visitar esse amigo do meu pai, e o menino queria, vou te bater, eu vou te bater, e sabe aquela brincadeira? Você fica encostando assim, a mão na testa assim, do menino, ele tentando assim, se debater, e você, pô, não vou bater no menino, só bater esse menino, eu desmonto ele. E fiquei ali, né? Falei, poxa, alguém separa ele aqui, alguém. Eu lembro dessa minha. E ele tentando bater, e eu falei, olha, não dá, eu quero ir embora, tá chato aqui, tá enchendo o saco, e falei pro meu pai, enchi o saco dele, a gente foi embora. E chegando em casa, eu apanhei do meu pai. Ele, porque você apanhou do menino, quando você apanhar, você vai apanhar em casa também. E eu lembro disso, eu falei, eu não apanhei. Se eu desse um soco no menino na casa dele, na frente do pai dele, a gente ia arrumar um confuso, sabe? Na minha cabeça, e eu guardo isso com... Falei, nossa, que doideira que ele estava pensando, assim, né? E eu acho que nessa família, né, não vou falar família desestruturada, porque existem muito mais famílias desestruturadas, eu ainda tive pai e mãe, ainda os tenho até hoje, mas eu cresci, né? Entrei na Marinha com essa cabeça, com essa ideia do não cuidado. Eu tinha orgulho de não tomar remédio, não preciso disso, que isso faz mal. Ó, remédio faz mal. As pessoas pesquisaram vários anos um remédio para só você tomar. Não, comigo não. Essa coisa que a gente vê hoje, né? As pessoas né, negando vacina, negando a ciência. Eu era uma pessoa dessa, né? Aí você me perguntou, né, voltando à sua pergunta, o que me fez ser diferente, né? Foi uma construção, um estado de necessidade. Eu era me senti no fundo do poço, e quando eu procurei a psicologia, eu realmente assumi dentro de mim, eu falei, nossa, eu sou doido, eu sou maluco. Por várias vezes, né, com a psicóloga, eu devo estar maluco, né, para poder estar fazendo isso. Não, calma, olha só, não é assim. E depois eu me descobri mais forte do que os meus pares, né, do que os meus amigos. Eu tinha é como se eu tivesse descoberto algo, sabe, uma coisa diferente, assim, nossa, eu sei de um segredo, eu consigo fazer isso. E quando eu fui crescendo muito mais que eles, exponencialmente, e esse crescimento vem todas as dúvidas, né? Você está se dopando, olha, vai ter antidoping, toma cuidado. Eu falei, bom, só se psicologia for dope, né? Até hoje não é. Então, esse crescimento veio todo mundo crescer, e todo mundo começou a fazer a psicologia na época. A gente ganhou nosso primeiro título depois de muito tempo. E eu vi que essas várias, vamos dizer assim, acessórios, mas várias ferramentas que me fizeram ser uma pessoa melhor. E eu descobri que se eu não conseguisse fazê-los
acreditar nisso, a gente nunca teria sido campeão por equipes, né? Que é como no futebol, né? Você pode ser o melhor jogador do mundo, mas, cara, ganhar a taça de campeão do mundo, ser campeão do mundo lá é o que é o mais legal, né? Aquela coisa da equipe, né? Então a gente tinha muito isso, eu queria levar isso para a equipe, né? Então o cuidado acho que partiu dali. E quanto mais eu cuido, vamos dizer assim, né, da equipe, melhores resultados nós temos. E se nós temos melhores resultados, a nossa vida melhora, a nossa autoestima melhora e as pessoas se cuidam. O nosso técnico falava isso direto. Vai lá se cuidar, Adriano. Então alguém dava um surto. Você está precisando de uma psicóloga. Vai lá. Sai de uma maneira pejorativa, né? Pejorativa, completamente. E hoje não. Hoje ele reconhece, vê, não, para esses caras conseguirem fazer isso, não, tem alguma coisa aí. Ele reconhece, o cara é um ícone, né, no esporte, então ele vê que a equipe está batendo recorde atrás de recorde, ele reconhece. Não, eles treinam muito menos do que na minha época. O que eles têm diferente? É uma cabeça boa, a própria ciência, né? A alimentação. Porque você está falando de psicóloga, a gente está falando de saúde sexual, mas, gente, Marinha do Brasil, o pessoal tem necessidades anteriores. Procurar uma nutricionista já é algo difícil, entendeu? Você está no quartel, você só tem aquilo para comer, não. Faz uma nutricionista, faz uma saladinha e leva para o quartel. Isso é inimaginável. A pessoa que é, sei lá, intolerante a glúten, eu sou intolerante à lactose, descobri depois de adulto, né? No quartel, não beber leite, você tá maluco, só tem aquilo para beber. Então, assim, procurar uma nutricionista, procurar nós somos fuzileiros navais fazendo pilates. Cara, é chacota, você mesmo riu agora. Porque é inimaginável. É inimaginável pensar no fuzileiro naval. Mas por quê? Porque ele está com uma deficiência na mobilidade dele, ele quer melhorar a performance dele, e ele chega a um ponto que, peraí, eu preciso mexer nessa bolinha aqui, fazer o meu contorcionismo, meus treinos diferenciados para isso, né? Então, eu vivo isso, gente, com potencializado isso, né? Então, eu falo, né? Eu tenho 38 anos, tenho, né? Eu tenho minha companheira, eu moro com ela, né? A gente ainda não é casado, mas não tenho filhos, mas eu visto essa carapuça, as pessoas cobram, não tem filho até agora, não casou até agora, você está indo para o psicólogo, você está procurando fisioterapeuta, o quê? Você vai fazer um exame de imagem? Só uma torcidinha no pé, gente. O pé torceu, é óbvio que eu vou fazer um exame de imagem. Frescura. Então, assim, eu imagino, né, tudo isso que passa na cabeça, que eu já fui isso no passado, a dificuldade enorme disso ainda. E reconheço, ainda tenho algumas coisas dentro de mim que, né, depois que você vai engrossando a carapuça, né, como a doutora falou, a gente vai pensando, não, peraí, fica mais tranquilo. Mas, óbvio, né, quando a gente vê, reconhece, né, como o Benevenuto aqui reconhece, vê isso, a gente, peraí, há pessoas normais, não é possível que todo mundo seja hétero nesse mundo do futebol, no mundo inteiro. Aí você começa a ser, né, ser questionado da sua própria sanidade. É realmente isso? Não é. Mas hoje, voltando aqui pro Cefão, já que eu treino, hoje a gente de fresco, de mimimi, passou, agora, não, a gente precisa fazer isso, não, procura psicóloga, olha, procura agora o psiquiatra, hoje é o psiquiatra, não, procurar um psiquiatra, você tá maluco, você vai ficar, não vai ser mais você, não, existe a saúde mental do atleta, sim, de todas as suas formas, e isso vai caindo, e é importante, né, esse espaço aqui para a gente poder dizer isso, né, e para mim também, né, de dizer, eu era assim, e eu consegui as coisas que eu consegui na minha vida quando eu peguei e usei outras ferramentas. Usar a ferramenta certa, com o parafuso certo, né, é muito mais importante do que você, né, a gente, vou dar uma brincadeira aqui, né, você não adianta martelar um parafuso na parede, não é a ferramenta adequada, e não é bonito, você não vai
É muito mais simples. Vai lá, pega uma chave de fenda certinha, coloca lá, mais tranquila. É isso. Ou seja, é um aumento da consciência, né, Marta? O que a gente fala em todo episódio, né? Você sabe que, ouvindo os dois, eu fico aqui pensando, né? Você observou que tanto o Igor quanto o Felício trouxeram essa coisa do quando eu conheço de mim, eu habilito mais coisas, né? Eu posso sim fazer pilates, eu posso sim tirar uma radiografia, eu posso sim dançar, eu posso sim ser quem eu sou, né? Igor começou a contar um pouco dele e o quanto ele demorou para poder falar quem ele era, porque ele teve que viver dentro de uma armadura. O Felício falando, eu estou lá morando com a minha companheira e tem a cobrança do casamento, a cobrança do ser pai, e fora isso, nós também estamos falando aqui de saúde física e mental, né? Por que esse homem não pode, todo ano, fazer lá suas baterias, fazer lá sua terapia, perceber o quanto está sufocando algumas emoções, porque isso vai somatizar e vai virar uma doença orgânica, né? Então, que tal esse podcast tem esse objetivo, de fazer com que quem está nos ouvindo comece a perceber que é o seu pai, é o seu marido, é o seu irmão, é seu filho, é o seu companheiro, não importa quem seja, é alguém que é um homem e que precisa olhar para a sua vida, esquece sexo, esquece gênero, pensa, sou um homem, e daí? Preciso desse cuidado. E o Igor disse logo lá no começo, e o Felício corresponde igual. Não é só novembro, né, pessoal? É o ano inteiro. Uhum. Novembro é a marca para a gente levantar essa bandeira e fazer um período reflexivo. Então, gostaria de ouvir também um pouco de vocês a respeito de poder ser quem eu sou, né? De poder ser e de poder estar neste mundo sendo quem eu sou, de poder atuar sendo numa CBF, numa FIFA, sendo numa Marinha, ou seja, em qualquer outro lugar, que temos aí executivos nos ouvindo, temos professores, temos atletas, temos homens comuns, mulheres comuns nos ouvindo e que são pessoas que têm desafios e que buscam melhores habilidades para lidar com esses desafios, né? Então, eu vivi muito, praticamente vivi minha vida toda vivendo para as pessoas, né? Sendo um personagem, como eu falei recentemente no podcast, eu vivi a vida da minha mãe, eu vivi a vida dos meus amigos, eu vivi a vida dos meus vizinhos, e a gente viver para as outras pessoas, né, criando vários medos, várias barreiras, com medo de que você vai virar chacota, medo de que você vai mostrar sua vulnerabilidade, medo de mostrar que você é uma pessoa que pode chorar, que é sensível, medo de querer cuidar da sua saúde, medo de viver você plenamente como você gostaria de viver e ter que viver a vida das outras pessoas, é terrível. Isso adoece mentalmente, adoece fisicamente, né? Igual a doutora Marta falou, a gente vai somatizando tudo, e isso, o corpo da gente expõe isso, né? Expõe em forma de doença, em forma de comportamento agressivo, em forma de qualquer outra coisa que não seja uma vida legal, uma vida feliz, uma vida que você vai ter problemas, você vai ter seus espinhos nas casas, você vai ter suas dificuldades, mas você está vivendo para os outros, não para você. Eu, a partir do momento que eu comecei a trabalhar isso, fui aos poucos mudando, porque isso foi com degrau a degrau, hoje eu me vivo livre, mais feliz, mais tranquilo, né? Eu não tenho que fingir nada para ninguém, não tenho que enganar ninguém, eu não tenho que me enganar, porque a partir do momento que eu me engano, que
eu não me amo, eu não posso amar meu próximo, eu não posso demonstrar para aquela pessoa, e eu vivo uma vida de fantasias para as outras pessoas. E a partir do momento que você está com uma outra pessoa, com seus próprios familiares, eles descobrem algum problema seu, isso se torna um transtorno muito grande. Por que a maioria dos homens se suicidam? Por que a maioria dos homens tem mais depressão, assim, comparando com as mulheres? Porque a mulher conversa, a mulher é amiga, a mulher vai na psicóloga, vai no médico, tem orientação, e o homem vai somatizando, vai segurando tudo aquilo. Aí, de repente, morreu um cidadão, o cidadão suicidou, né? Nossa, mas ele era um cara tão alegre, ele era um cara tão comunicativo, parecia estar super bem, nunca demonstrou nada, mas por quê? Porque ele sempre teve que viver aquela armadura, viver aquele personagem de homem forte, de homem que não é vulnerável. E isso adoece, principalmente mentalmente. E ele chega a um ponto que não tem saída, que ele acha que tirar a vida dele vai ser a solução de todos os problemas. Se em vez dele tivesse procurado o auxílio de um amigo, auxílio de uma psicóloga, auxílio da esposa dele, da mãe dele, do familiar dele. Mas ele não pode. Por quê? Se ele mostrar, ele, né, acha que não pode, se ele mostrar essa fragilidade dele, ele não vai se tornar um homem com H, igual eles querem falar, um homem forte, um homem corajoso, destemido. Ele vai ser aquela pessoa fragilizada, principalmente porque as pessoas colocam a conotação de que o homem que é fraco, o homem que é frágil, o homem que é sensível, ele é um homossexual, ele é um gay, né? Geralmente tem essa conotação elevada a esse ponto, que é totalmente, assim, irracional, totalmente sem noção, né? Isso não quer dizer nada. A orientação sexual de cada pessoa é cada cidadão, como ele nasce, como ele vive, né? É de cada um, né? Não é a pessoa fazer um exame de toque lá, que ele vai deixar de ser homem, não é o homem chorar, não é o homem demonstrar sua facilidade, se posicionar, falar um não, que vai fazer ele ser mais frágil. No meio do futebol, a gente convive igual ao vivo, porque tem tanta homofobia, né? Partindo para o assunto assim, tanta homofobia. Porque no futebol, o cara tem que se demonstrar homem, forte, valente. Se ele demonstra alguma fraqueza, alguma coisa ali, ele é taxado como gay. As pessoas, os homens que estão no meio do futebol não se assumem, não se expõem. Eu, por exemplo, nunca tinha me assumido antes, porque eu tinha medo de ser rejeitado. Eu já ouvi frases assim, você sabe que tudo para você vai ser mais difícil dentro da arbitragem. Mas por que vai ser mais difícil? Porque eu era um homem gay, né? Não é minha capacidade técnica, não é no meu desempenho técnico que vai ser demonstrado, que eu vou ser avaliado, eu posso ser promovido, né? Então você vê que essas coisas vai machucando. Quantas vezes eu já tive que ir para jogo, passando um momento de tristeza, de depressão, por toda essa máscara, por toda essa angústia que eu vivia, mas eu não podia verbalizar, eu não podia colocar para fora. Por quê? Porque eu era homem, e o homem, o árbitro, principalmente com sede de autoridade, força de comando, não pode demonstrar sua fragilidade, né? E as pessoas acham que o ser humano árbitro ali é um personagem que entra para dentro do campo e tem que ser forte, determinado, tem que acertar 100%, mas que ele não traz nenhuma carga, que ele não traz nada do fora do outro personagem ser humano da sociedade, e que tem que se desvincular um do outro. E não existe, é uma pessoa só, e onde ele vai, ele leva todas as suas fraquezas, todas as suas vulnerabilidades. Então é importante que todos os homens que vão assistir, né, esse podcast, todas as mulheres principalmente, deem apoio a essa pessoa, a esse homem, mostrar para ele que fazer um check-up anual de um hemograma, fazer um exame de glicose, fazer um exame de colesterol, um exame de PSA, fazer um exame de fezes, né, um exame de urina, não vai deixar ele ser mais homem, menos homem, não vai colocar ele num momento de fragilidade, vai trazer uma vida melhor para ele, uma qualidade melhor para ele, porque várias doenças dessa, por exemplo, se a pessoa tem um problema hipertensivo, se ele tem um problema de próstata, se ele tem um problema de glicose, né, isso afeta diretamente nele, porque a questão do homem
da virilidade dele, da potência sexual dele, né, da questão da ejaculação, da disfunção erétil dele, está ligada diretamente com essa área da saúde, da questão da glicose, colesterol, da próstata inchada ali, que vai fazer ele ficar, ter uma disfunção erétil, porque o homem acha que ele ter ereção, né, sei lá, toda hora que precisar de fazer sexo, transar com a mulher, com quem for, que se ele não broxar, né, ele não pode broxar, mas pode estar tendo algum problema disso, essa disfunção, porque a saúde dele, a qualidade de vida dele em relação à questão dele interna ali está totalmente disfuncional. E a gente fazendo um periódico todo ano vai trazer mais alegria, mais força para esse homem, e ele vai ser mais potente. Você vê que todas as pessoas que cuidam da sua saúde, a questão alimentar, igual o Feliz falou, com nutricionista, exercício físico adequado, exames periódicos, né, uma saúde e um acompanhamento psicológico adequado, eles têm uma qualidade de vida e uma longevidade muito maior, vivem muito mais anos, né, têm um comportamento mais adequado com seus filhos, têm um comportamento menos agressivo com as suas mulheres. O homem muitas vezes é agressivo. Eu falo que eu já tive um comportamento, às vezes, agressivo, um comportamento inadequado, para quê? Para não deixar ninguém aproximar de mim, para mim não mostrar minha vulnerabilidade. Eu não queria que as pessoas tocassem no assunto comigo que eu era gay, porque um homem de 41 anos, né, bonito, porque eu me acho bonito, né? Se ninguém acha, eu tenho que me achar. Claro. Bonito. Você é lindo. O cara, lindo! Bem sucedido na carreira, né? Não é, meus amigos tudo ficaram me cobrando, por que você não casou, por que você não namora, esse incômodo, essa chatice, por que você não tem filho, isso ia me chateando. Então a forma de eu obstruir as pessoas, bloquear o contato dela, de ficar me perguntando, enchendo minha paciência, às vezes era fechar minha cara, às vezes ser grosseiro no comportamento, numa fala, porque eu ia espantar essa pessoa de perto de mim. E isso é totalmente ruim, era viver uma vida que eu não queria viver, né? Então, todos os homens têm que ter consciência de que cuidar da sua saúde, tanto física quanto mental, e fazer lá o exame de toque e tudo, vai trazer um benefício para a saúde dele pessoal, do convívio com os amigos, do convívio com a família, para o sistema público, porque, né, quanto menos problema você tem de saúde, menos déficits financeiros, né, vai ter na sociedade, vai ter no sistema do SUS ou no particular dele, no plano de saúde, e isso vai tomar menos remédio, porque ninguém quer ficar tomando remédio, mas se não cuidar da saúde vai ter que tomar 1 milhão de remédios, né? Então a gente tem que ter essa consciência e amar a gente mais. Perfeito. Foi legal que... eu estou pegando o gancho aqui do que o Benevenuto falou, e ele falou, né, da fragilidade, né? A gente demonstra fragilidade quando a gente procura auxílio médico, né? Eu acho que eu vivi, né, e deixa esse recado a todo mundo aí que está escutando esse podcast, é que, na verdade, a grande verdade, mesmo assim, é que você não se torna frágil, você se torna mais forte. Você procura ajuda médica, você tem mais uma pessoa ali fazendo aquilo contigo. Vai ser aquele momento, aquela quebra de barreira e aconteceu comigo, né? Vou dar o exemplo aqui, né, do esporte. Eu estava ali tentando ganhar uma vaga na equipe. Quando eu comecei a psicologia, no ano seguinte eu fui campeão do mundo. Você vê o quanto estava limitado ali na minha cabeça, ali, quanto eu consegui trazer a equipe junto comigo. Então, o homem que vai fazer o exame de toque, né? Mas você chacota com meus amigos. Olha só, mas você, em 10 anos, em 20 anos, vai ter filhos, vai ter netos, e vai ser a coisa mais incrível da sua vida, e você vai deixar isso, você vai perder esse tempo por causa do exame de toque. Então, assim, essa ideia de se tornar frágil, eu acho que a gente precisa mudar isso, e nós, né, que passamos por isso, a gente mostrar para os homens, olha só, você não vai se fragilizar não, cara, você não vai demonstrar sua fragilidade. Por outro lado, você vai se tornar forte. É isso que vai fazer você diferente. Esse meu amigo que eu te falei, fuzileiro naval, brabão, que resolveu fazer pilates, ele veio falar comigo um tom meio, olha, eu tô fazendo pilates, mas não conta pra ninguém não, eu tô tentando. Falei, rapaz, a hora que você melhorar a sua mobilidade, você vai ser campeão do mundo, porque forte você já é, cara. Você é mais forte do que eu.
Ele é um atleta melhor do que eu, ele só não tem a mobilidade que eu tenho. A hora que ele adquirir essa mobilidade, ele é muito mais jovem, mais de 10 anos mais jovem que eu falei, olha, tudo isso que eu estou vivendo aqui, você vai viver mais de uma vez. Então, quem é que está sendo frágil aí? Ele não está sendo frágil, ele está sendo incrível, ele está sendo forte. Ele está encarando isso, né? Né? A gente falou dos homens que suicidam, né? Eu tive um grande amigo, era meu amigão mesmo, e fui surpreendido, ele se matou, né? Então, também passa por essa coisa, o que a gente faz, né? O que a gente está fazendo, o quanto homem, né? Você quer ser, que você não está fazendo o que é de melhor, que é dar realmente o apoio. Hoje eu vejo, por que eu não abracei, por que eu não dei um beijo nele, por que eu não, sabe, por que eu não me dediquei? E eu vou carregar isso pelo resto da vida. E aí, sabe, vocês, né, quem está escutando aqui, você quer o seu amigo, você quer passar por essa situação, você quer perder um amigo assim, ou você quer levantar essa bandeira que você é um homem viril? Gente, verdades têm que ser ditas. Quando você procura ajuda, você se torna mais forte, você se torna mais homem, entendeu? Você se torna mais humano. É isso, né? Homem e mulher, você se torna humano. Humano é isso, né? Ele brincou aí, né? Que ele falou assim: o homem tem medo de bruxar. Vou dizer aqui para todos os homens aqui que olha aquele homem bonito, todo musculoso lá no Instagram e tal. Eu falo, eu treino muito, né, para se conquistar né, os títulos. Muitas das vezes eu chego em casa, minha parceira Juliana, uma mulher excepcional, ela fala, hoje não dá mesmo, eu tenho que dormir. Aquela coisa da performance, da cobrança, não, você tem que fazer. E a gente ainda brinca, ainda é uma coisa que a gente precisa mudar. Não posso chegar, apesar de eu estar falando podcast para todo mundo, mas eu não posso chegar no quarto e falar, não, ontem não deu para mim, ontem eu tive que dormir, ontem não... Gente, eu sou um ser humano. E chegar e abrir isso para minha parceira e falar, hoje não dá, eu não vou conseguir, eu preciso dormir. E tudo bem, né? E tá tudo bem. E me torna mais forte. E me faz conquistar as coisas, ela sente um orgulho danado, e não me faz menos homem por isso, e tudo tem a hora. A grande pergunta é, qual é o seu objetivo, né? O que você quer, né? Você quer levantar essa bandeira e ser sempre o homem viril e que é indestrutível? Quando você assume, não é assumir, mas quando você acha que está assumindo uma fragilidade, você está se tornando, na verdade, mais forte. Quando eu comecei com a doutora Adriana, eu falava com ela, olha, eu sou muito fraco sob pressão. E por muitas vezes eu falei de novo, não, eu gosto da pressão, agora sim, agora eu estou no meu ambiente. Isso é uma transformação, eu me sinto muito mais forte e me sinto forte para conquistar esses objetivos, que é o meu esporte, muito melhor se eu não tivesse aceitado que eu precisava de ajuda, né? Hoje eu não tenho mais nenhum problema de falar, eu estou com a minha companheira, não tenho filho. Não tenho filho porque eu não quero agora, não é meu plano. Eu estou procurando a psicóloga e acho que todo mundo deveria procurar, né? Como o Benevenuto falou, todo mundo deveria procurar e cuidar da sua saúde em todas as áreas, né? E eu também sou bonito, tá? Eu também me acho muito bonito. A autoestima também tá boa. O legal é que nós vamos ter que fazer, além do podcast, o vídeo depois, né? Para mostrar os dois bonitos, né, Adri? Sem dúvida. Mas olha só, eu não tô solteiro, tá? O Benevenuto tá solteiro, ele vai fazer mais sucesso que eu. Mostra a foto dele. Então vou apanhá-lo em casa. Olha, tá super gostoso, só que o nosso tempo tá acabando, né? Quem sabe num outro momento a gente volta a se falar. Vocês dois foram incríveis, Benevenuto e Carriço, é isso? Carriço, isso aí. Pronto. Muito obrigada a vocês. Eu gostaria que vocês pensassem numa frase final para a gente encerrar. Adriana, eu lembrei aqui de uma coisa que eu gostaria de ler, que é o discurso do Roosevelt, o homem da arena. Ele fala, não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor.
O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforços sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna e que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista, e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente. Esse é o discurso de Roosevelt, do Homem na Arena. Eu acho que coabe muito bem a esse Novembro Azul, né? Sim. Enquanto eles pensam aí na frase, eu também quero já me despedir, agradecer imensamente a participação de vocês, e deixar uma indicação aqui também, que foi uma indicação que nós também passamos aí para vocês, e que eu acho que quem não assistiu vale a pena assistir, que é um documentário chamado O Silêncio dos Homens, que fala muito disso aqui, que a gente discutiu, e que fala como assim silêncio, né? Se o homem domina há tantos séculos a nossa sociedade, o silêncio justamente por causa disso que a gente falou, né? Ele domina, ele tem esse lugar aí de supremacia, mas ao mesmo tempo deixa tanta coisa velada, tanta coisa sem falar, tanta coisa importante, é o que a gente conseguiu falar um pouquinho aqui. Passo para vocês agora, para a gente encerrar. Então, quero agradecer primeiramente pelo grande convite, essa oportunidade maravilhosa de estar falando com vocês, né? Conhecer a Adriana e Felício aí, que Deus abençoe, ilumine a carreira de vocês, a vida de vocês aí para frente. Eu ia falar do Silêncio dos Homens também, para as pessoas que é incrível, é fenomenal, abre muita mente, o comportamento da gente, né? E as pessoas que quiserem me acompanhar, me seguir aí, pode entrar no Instagram, Igor J. Benevenuto, está à disposição, tá, gente? Sim. Assim, uma frase, eu pensei que, assim, ame você em primeiro lugar e cuide de você, para depois você cuidar das outras pessoas. Porque se você não se amar, não adianta nada você querer, você não vai conseguir demonstrar para as outras pessoas, para quem você convive, você não vai conseguir ser 100%, né? Então, a gente, em primeiro lugar, para depois amar o próximo, isso está escrito na Bíblia, Deus coloca isso, né? Eu acredito muito na Bíblia, e eu espero que todos os homens se conscientizem de sejam fortes, e sendo vulnerável, você é forte, tá bom? Um beijo no coração de todos. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho de mim, falar um pouquinho também do meu esporte, que não é tão conhecido, né? Agradecer também aí a Marta, a Adriana, o Benevenuto por fazerem parte aí. E a frase que eu queria deixar aí para os ouvintes aí, não é bem uma frase, mas é um alerta, assim, né? As brincadeiras, né? Cuidado com as brincadeiras. Eu acho que a brincadeira, a gente brincava, isso é coisa de viado, né? Isso é coisa de... eu acho que parte daí todo o início do problema. Eu acho que não tem a necessidade. Você quer ser um agente transformador, quer tentar melhorar o mundo, eu acho que você pode... algumas coisas não têm mais graça, né? E você precisa relembrar isso para as pessoas, para os seus pares, como esse meu amigo aí, que é fuzileiro, pô, ele foi fazer pilates, doutor, não tem graça, vai lá, faça... né, vá em busca do alto rendimento, né? Você agora... Não brinque com isso, não brinque com uma coisa séria. Então, assim, cuidado com as brincadeiras, principalmente com seus filhos. Não sei quem ele é muito fresco. Não é fresco, é ele. É o momento dele, você vai ter o seu momento também. Então, para mim, o que eu posso deixar aí para as pessoas, aí, o meu aprendizado, né, é isso, cuidado com as brincadeiras, nem todas são engraçadas, nem todas são, a grande maioria realmente não é, e acho que a gente pode melhorar bastante a vida da gente, deixando essas piadinhas infames para debaixo da terra, acabou, não tem mais espaço, nossa sociedade não tem mais espaço para isso. Perfeito. É isso, então, ficamos por aqui. Obrigada. Obrigada, um beijo e até mais. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.